Vamos falar de Vasco. O Vasco venceu o jogo treino contra o Boa Vista. Vamos falar, o Vasco lançou uma nota sobre a reunião no último dia 3 do Conselho de Ministros. Vamos falar também a Neymar Lopes, da falta de time, né, no atual momento do Vasco, mas foi fregado. E o Samba, aqui perto, no Leblon, tudo isso... Pode ver? Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E dia 17 a bola volta a rolar, e como volta a rolar? Lombardão em Salvador. Vitória e Vasco é retorno do Campeonato Brasileiro. Bom, esperando que tem muita coisa, o Vasco fez um jogo treino com Boa Vista no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Olha aí. E o Vasco venceu por 2-1. A atividade foi dividida em 4 tempos de 30 minutos, com os 2 primeiros tempos com a equipe considerada principal. E nesses termos, o jogo não saiu do 0-0. No 2-1, né, na atividade de finais de 30 minutos, foi um time reserva. Aí o Vasco fez os 2 gols marcados pelo JP e pelo Nuno Moreira. Bom, preocupante, né? Porque é um time considerado principal, se por um lado não foi vazado, também não produziu, não marcou gols. Bom, a atividade foi fechada, sem mostrar na Vasco TV. Então a gente não sabe como foi realmente essa atividade. Se o Vasco, o 0-0 dos primeiros giros de 30 minutos do time titular, perdeu gol pra caramba, ou se foi um jogo sem graça, a gente não sabe, a gente não viu. Mas quem fez o placar foi o time reserva. Bom, a atividade foi comandada pelo técnico da Comissão Técnica Permanente, o Bruno Lazzaroni, já que o Vasco está sem técnico. Mas, olha, você não pode fazer uma mera crítica que tem maluco aí que achando que é politicagem. O Neymar Lopes é aquele que é responsável por contratar um novo treinador, reforços, estava foi fregado, né, num samba, no restaurante Belmont do Leblon. Bom, veio fã de dirigente, não é torcedor do Vasco, é torcedor de dirigente do Vasco. O que tem a ver uma coisa com a outra? O melhor dirigente do Brasil está fazendo milagre sem dinheiro. O time da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Um time um clube com uma crise institucional, envolvendo justiça e tudo, com intervenção da SAF, sem treinador, sem reforços, sem treinador e sem reforços que são competência do Neymar Lopes. É sério que vocês, a falta de consignação é tanta que vocês não reparam que o time foi errado? Nada contra a pessoa, porque tem maluco que acha que a gente está atacando a pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa de Neymar Lopes. Aliás, ninguém quer que o Neymar Lopes seja uma feira que fica esfornada em casa. Mas o time foi errado.
Ele tem imagens, olha lá. Assim como um advogado criminalista, um político, um jornalista. Estou querendo que o Ademar seja um bom samaritano. Ele foi contratado para isso e piores. Às vezes se ofende de um cara que nem é um vascaíno, não foi eleito por vascaínos, é um funcionário. Mas, no momento, tem hora para tudo. Não imagino que esse pessoal não tenha crescido aprendido com seus pais. Tem hora para tudo. O Vasco estando na merda, ruim, não é hora para isso. Teve até gente ligar falando, o Vasco, não. Desobrigar a beber, é verdade. Só que ele é profissional, ele tinha... No mesmo dia que o Vasco levou toco, o Fernando Seabra, ele foi ter leveza. Tem defesa que não precisa de vitrine. O Benex fez tomando um sopinho, fazendo um arrozinho, dependendo de cada um. É leveza, e ao shopping, um cinema, é uma leveza. Não precisa virar tudo uma vitrine. E aí teve gente conformada dizendo, não tenho certeza que agora, vão na conta do Amém Montes, que ainda deram zoom na cara do Ademar Lopes. Ele é juiz, não, ele não vai destravar esse problema jurídico que se envolveu a SAF, mas ele, apesar disso, ele é responsável em trazer um novo treinador, é responsável em trazer reforços. Nada contra a pessoa Ademar Lopes, ninguém quer o Ademar Lopes preso em casa, mas o time foi errado, gestão de alta imagem foi totalmente errada. Não é possível que ele tenha um assessor de imprensa, que ele não tenha alguém que cuide a imagem dele, fala, cara, dá um tempinho. O torcedor do Vasco, realmente o torcedor do Vasco não aguenta mais. São 20 anos de porrada, vem alguém com um discurso bonito de São Salvador. A torcida acredita, mas a hora era de mostrar que estava estudando nomes, estudando reforços, para passar confiança. A imagem vive de confiança, não vive de vitrine. Se você quer passar imagem para um público mais humilde, e você bota a vitrine em Faria Lima, classe A, moça, marca de prêmio, o público vai falar, essa pessoa não é como a gente, não é gente como a gente. Depois não quer que o torcedor diga que os dirigentes estão pagando pelo clube. Porque a imagem que passa em um time errado é essa. Nada contra a pessoa Ademar Lopes. Muito pelo contrário. Agora, um momento que ele foi errado. Se o Vasco estivesse no top 8 do Campeonato Brasileiro, sem crise institucional, beleza. Tava ali zoando. Pô, aquela mina que ele zoou, que ele chavecou, espero que ele tenha correspondido, né? Só isso. Agora que ele faz da vida dele, não faz, ninguém paga as contas dele. Agora, como uma pessoa que vive de imagem, foi um time putamente ruim.
Só isso. Só poderiam isso. A hora foi inoportuna. Nada contra a pessoa de Manópolis. Tem torcedor aí que tem uma consideração ruim demais, que acha que está falando da pessoa de Manópolis. Bom, e o Vasco soltou uma nota falando da reunião do último dia 3, que foi do Pedrinho, prestou esclarecimentos no Conselho de Membros. Eu já tinha adiantado para vocês que esse conselho não tinha nada de força política porque tinha gente na internet viajando na maionese, que esse conselho iria pitimar o Pedrinho, nem sequer tem força política para isso. Sequer tem poder, o estatuto para isso. Mas prestou esclarecimentos. Geral falou que é uma briga interna, que a justiça não deveria ter se metido. E o Pedrinho falou que todos os poderes do Vasco estariam cientes da negociação com a família Lamarca, mais precisamente ao Marco Lamarca. Já tinha uma reunião com os 5 poderes do clube, mas tiveram que ser adiada, porque 2 poderes não puderam comparecer, mas que o rito estabelecido pelo estatuto seria seguido assim que o memorado fosse assinado. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, se na próxima semana vão destravar nessa liminar, ele vai retornar ao poder da SAF ou não, a gente não sabe o que a justiça pensa realmente, né, da nova juíza que vai julgar, o que ela pensa do processo. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo do domingo do Vasco, e também no domingo terá análise desse jogo da seleção brasileira contra a Noruega. Olha que eu vejo coleguinhas aí falando, olha, Noruega, beleza, isso vai ser sempre o mesmo Noruega, só tem Rolante. Da Copa de 1990, a imprensa brasileira fala, porra, a Argentina não tinha problema nenhum, a Argentina só tem Maradona e Carlinhos. Uma jogada dos dois, o jogo inteiro. O 1-0 Argentina, o Brasil voltou para casa e a Argentina foi continuar a saga que acumulou o vice-campeonato deles, perdendo a final para a Alemanha. Então, assim, não subestimem o adversário da manhã, que eu prevejo que será um bom jogo, né? Lá em cá, diferente contra o Japão fez 1-0, se recolheu como um time pequeno, aí o Brasil pressionou e virou o jogo. Então amanhã eu acho que o jogo vai ser franco, aberto, 2 times vencerá, daquele que aproveitar amanhã melhor as oportunidades. Então é isso, galera, até amanhã com mais Vasco, também análise da seleção brasileira. Até mais.